Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém? Eu cumprimento aos presentes, todos na pessoa do nosso presidente, pastor Giovanni. Amém? Vou resumir os cumprimentos, né? Porque o tempo corre e nós precisamos trazer o que Deus colocou aqui em nossos corações nessa noite. Eu cumprimento aos que estão nos assistindo em suas casas também. Queridos, nós estamos diante de um tema que já foi bastante lido esses dias. Eu acho que eu sou o penúltimo orador, não é isso? Já foi bastante lido. Eu acompanhei todos os pregadores. Só não deu para acompanhar totalmente pastor Neemias Rodrigues, né? Porque a live dele teve um corte, e aí depois a gente pegou o restante aqui, né? Já estava aqui, e no momento eu estava estacionando ali. Mas acompanhei todos os preletores. Nós fomos municiados de informações da palavra de Deus fortíssimas sobre a promessa do Espírito Santo que é para nós. Quando o pastor Giovanni me convidou para estar trazendo a palavra, o Senhor colocou no meu coração um subtema sobre o Espírito Santo é indispensável para a administração espiritual da igreja. Eu, meditando a respeito disso, há bom tempo atrás, como advogado que somos militantes, me lembrei do artigo 133 da Constituição Federal, que nos diz exatamente que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E um dia, meditando sobre essa questão do papel do advogado e do papel do Espírito Santo, eu cheguei à conclusão que o Espírito Santo também é indispensável para a administração, não da justiça terrena, mas da administração espiritual da igreja. Amém? E em cima desse pensamento, desse raciocínio, que nós vamos trabalhar aqui hoje. E eu trago como fundamentação bíblica João 1,16, verso 7, na nova Almeida atualizada, está escrito assim: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. É muito forte essa declaração de Jesus. Jesus está dizendo: é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Nos últimos momentos do ministério terreno de Jesus Cristo, ele começa a fazer uma preparação do coração dos seus discípulos para um necessário e precioso acontecimento que eu o chamaria de transição de comando. Transição de comando. Os militares entendem melhor isso, né? Já viveram isso, já presenciaram, já experimentaram. Eu fui militar, fui graduado, e eu sei que é isso, uma transição de comando. Quando você passa o comando de uma tropa
ou de uma unidade militar para outra pessoa comandar. E eu vejo acontecer isso nesse momento em que Jesus, nos últimos momentos do seu ministério terreno, ele faz, passando o comando para o Espírito Santo de Deus. Jesus está convicto que havia completado a sua missão. E isso fica bem claro quando ele faz a sua oração sacerdotal, lá no livro do evangelista João, capítulo 17, parte B do verso 1, quando ele diz assim: Pai, é chegada a hora chegou. E ele diz no verso 4: eu consumei a obra que me confiaste para fazer. Jesus estava muito certo de que aquele era o momento de passar o comando do ministério terreno, que ele estava aqui como Deus conosco, e agora ele ia passar para outro, que seria o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, está escrito em João 13, verso 1, parte B. Ele passa a celebrar a última Páscoa, segundo o apóstolo São Lucas, capítulo 22, do verso 14 a 18. Em seguida, ele celebra a primeira ceia do Senhor, no capítulo 22, 19 a 23. E nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de transição, Jesus pratica uma demonstração cênica surreal, à la Salvador Dalí, né? Especialmente quando ele cria um cômodo surrealista, a Sala Mai-West, uma composição que permite o espectador entrar na obra de arte. Literalmente, eu estudando sobre isso e pensando, Jesus cria uma sala ali de demonstração, e Jesus então ensina para os discípulos algumas lições. A primeira delas, lição de humildade. João 13, de 4 a 20, quando ele lava os pés dos seus discípulos e diz: olha, eu fiz isso e vocês devem fazer isso com todos os próximos de vocês também. Jesus, em ato contínuo, ele indica o traidor, ele anuncia, ele indica e ele apressa o traidor, conforme está escrito também na palavra do Senhor. Jesus entrega aos seus discípulos o seu novo mandamento, dos versos 34 a 35, avisa a Pedro sobre a sua futura atitude de negação, nos versos 36 a 38 de João 13, e conforta os seus discípulos, exatamente em cima da realidade de que chegou a hora, exatamente em cima da realidade de que o seu tempo é breve de permanência com os seres humanos, conforme o verso 33. E é exatamente nessa cena que Jesus apresenta aos seus discípulos o seu legítimo sucessor na terra, o outro Consolador. Ele usa esses termos, o outro Consolador, o Espírito Santo. João 14, verso 16 a 29, depois continua falando sobre a sua missão, no capítulo 16, do verso 1 até o 15. E eu fico pensando, quando ele faz essa apresentação, o quanto foi melhor mesmo que ele fosse, né? Porque esse apresentado substituto é alguém que iria fazer aquilo que Jesus não poderia mais continuar fazendo.
Jesus veio, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado. Nasceu, vocês sabem todo o processo, viveu entre nós, dos 30 aos 33 anos, fez a sua missão, o seu ministério terreno, e aí chegou o momento dele morrer. Com 33 anos, já estava tudo consumado, tudo feito, missão cumprida, e chega o momento então que ele vai entregar a sua vida. Agora vocês imaginem comigo, se Jesus, depois de ressuscitado, continuasse entre nós, não é? Não seria mais o amor que estaria nos levando ao Pai, ou a Jesus. Seria essa história, né, de alguém que morreu, ressuscitou, né? Ele aparece 40 dias, mas assim de uma forma que não é pública. Ele não fala mais às multidões, ele convive com os discípulos em um número reservado. Imaginem só se Jesus tivesse continuado na terra, esqueçam a questão da morte e ressurreição, mas se Jesus encarnado tivesse continuado na terra, ele naturalmente ia envelhecer, ia tornar-se um velhinho, que completaria 100 anos, 200, 300, e hoje estaria com 2000 e... Esse velhinho aí que todo mundo ia dizer, só ele tem 2000 e tantos anos, e o pessoal ia constatar que realmente tinha, né? Até através de testes biológicos, exame biológico e tudo, não precisaria de atrair-nos pelo amor. Era impossível que ele continuasse vivendo entre nós, porque ele tinha uma vida que fora humana, encarnada, e agora ele tinha que transferir esse comando para alguém que não era mais encarnado, que não era mais carne e osso, era espiritual. Alguém que andara com ele durante o seu ministério terreno. Jesus havia sido ungido e habilitado pelo Espírito Santo para o seu ministério. Vejamos, o Espírito Santo desceu sobre Jesus enquanto ele orava, no momento do seu batismo. Jesus estava orando, né? A palavra de Deus nos diz, lá em Lucas 3, 21 e 22, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, e ele foi ungido por esse Espírito. Jesus volta do Jordão cheio do Espírito Santo, e é guiado pelo Espírito Santo no deserto. Lucas 4, 1 e 2, nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Jesus volta para a Galileia, e a Bíblia nos diz que foi no poder do Espírito. Lucas 4, 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Na sinagoga da cidade de Nazaré, onde Jesus havia sido criado, ele abre o livro exatamente onde ele fala que o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu com um propósito, me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para proclamar libertação aos cativos, né? Ungiu e enviou para restauração da vista aos cegos, ungiu-me e enviou-me para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E foi exatamente isso que ele fez.
Jesus tinha um ministério que era marcante, visível e impressionante, a unção e o poder ativo do Espírito Santo na sua vida. Ele evangeliza os pobres, ele liberta os cativos e oprimidos, ele restaura a visão, ele restaura a audição, ele restaura os membros atrofiados, ele restaura a vida física através da ressurreição, ele restaura a vida social dos excluídos, leprosos, ladrões, prostitutas, porque o seu ministério era inclusivo na mais perfeita acepção do termo. E ele restaura a moral, ele restaura o caráter, ele restaura o temperamento e etc. Jesus, homem, jamais conseguiria fazer tudo isso sem a unção do Espírito Santo. Jamais. É por isso que nós encontramos o testemunho dos homens a respeito disso. Quando alguém chega para ele em João 3:2, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aquele homem não sabia que era o Deus Espírito, né, que estava sobre Jesus. Pedro, em João 6:68, responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Os homens testemunham o poder que segue o ministério de Jesus. Jesus, como disse o pastor Neemias Rodrigues, dava testemunho de si mesmo. Não faço nada de mim mesmo. Não faço nada de mim mesmo. Ele fazia porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então Jesus sabia, depois de fazer o seu ministério, que o Espírito Santo era indispensável. A presença, a unção, eram indispensáveis na vida dos discípulos. Era indispensável na vida dos ministros da palavra de Deus, que somos nós, ou dos pastores das igrejas, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E é por isso que ele diz: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, o Espírito não virá, o encarnado fica limitado, né? Seria uma figura mais ou menos do Papa, né? Que não consegue estar em todos os lugares. Mas o Espírito, nosso companheiro que viria, que ele está dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, mas se eu for, eu enviarei ele a vocês. Esse é Espírito, e ele está em todos os lugares, ele está em todas as igrejas, ele está com todos nós pastores, amém? Ele está com todos os servos do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Jesus faz uma apresentação, exatamente nesse momento final de João, capítulo 16, verso 8, ele fala sobre esse Espírito Santo, o que ele vai fazer quando ele vier. Ele diz assim, necessário que eu vá, ele diz, eu irei, mas ele virá, e quando ele vier, o que ele vai fazer? João 14:17, habitará com vocês e estará em vocês. Amém? Que maravilha! Ele habita conosco e está em nós. João 14:26, Ele vos ensinará todas as coisas. Nós pastores, ministros,
Temos um excelente mestre, excelente professor, com toda a pedagogia necessária para desempenhar um ministério eficaz. Quem é esse mestre? O Espírito Santo de Deus vos ensinará todas as coisas, e não somente ensinará, mas vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vos fará lembrar de tudo. O que mais ele fará? João 16, do verso 8 até o 13, ele vai nos dizer que esse Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E vos guiará em toda a verdade. Que maravilha! Não é verdade, queridos? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, que missão difícil de convencer as pessoas do pecado, né? O que eu faço? Você não precisa fazer nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém? E mais na frente nós vamos ver o que a gente tem que fazer nesse papel. Mas o convencimento é do Espírito Santo de Deus. A gente não precisa ser chato com as pessoas, de jeito nenhum. Quinta-feira passada nós tivemos um culto. Eu fiquei admirado como que o Espírito Santo de Deus agiu para conversão, né? Que uma igreja que não é tão grande, de repente 3 pessoas se reconciliaram com Deus. Reconciliaram-se com Deus. 3 pessoas, sem muito esforço do pregador. Aquele pregador, naquele momento eu pensei, esse camarada orou hoje, porque ele ministrou outros dons que o Espírito nos oferece, né, depois da palavra e tudo, e depois ele como que fez uma brecada assim, e disse assim: tem alguém aqui que quer reconciliar-se com Deus? Vem aqui. E as pessoas começaram a ir para frente. E de repente, eu decidi ir a um jovem que estava lá. Cheguei nele e falei: e aí? Hoje é o seu dia, né? Hoje é o seu dia. Mas eu estava indo na função pastoral de conhecê-lo e tudo, e aí dar um toque nele para ver se ele ia, né? Ele disse: não, pastor, não estou preparado. Naquela hora me veio aquele ímpeto assim de preparar ele ali rapidinho e tal, mas aí o Espírito de Deus falou no meu coração: fica quieto, deixa quieto que eu vou preparar ele na hora certa. E eu saí dali mais convicto ainda, né, de que não é uma boa amizade, um bom conhecimento, um bom entrosamento, não é nada disso. É o Espírito Santo de Deus que convence. Amém? Ele convencerá o mundo do pecado, de que as pessoas são pecadoras, de que elas precisam de Deus. Ele convencerá o mundo da justiça. Deus é um Deus justo, e a sua justiça manifesta exatamente quando Ele dá o seu melhor por nós, para nos salvar. Ele convencerá o mundo do juízo, que um dia haverá para julgar entre aqueles que quiseram e os que não quiseram, porque é tão simples a salvação. Eu resumiria basicamente nisso aí: é querer ou não, sabe? É aceitar ou não, é confessar ou não Jesus como o Senhor da tua vida, e o Espírito de Deus convencerá as pessoas. Então Jesus, depois de fazer essa exposição do Espírito Santo, que é indispensável, ele determina aos seus discípulos que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem a promessa, essa promessa do tema que nós estamos falando, que é para nós, que é para os nossos filhos, a promessa do Pai. Esperem até que do alto sejam revestidos de poder. É uma promessa do Pai, Lucas 24, 49, Atos 1 e 4. É uma promessa de revestimento de poder. É indispensável
o Espírito, e é indispensável o revestimento. Eu disse para vocês que eu fui militar. E um dia fiz um curso de graduação. E um dia me revestiram de uma veste visível, chamada farda, e de um poder invisível, chamado autoridade. E me mandaram para a rua. E aí, nos primeiros dias, fui trabalhar no trânsito. E o sentimento que me deu, em Goiânia, chegar naquelas ruas, Araguaia, Tocantins, não sei o que, as avenidas cheias de carro, lotada de carro, e de repente chega um momento que você tem que entrar na frente daquele tanto de carro e mandar parar. E eu pensei, é hoje que eu vou ser atropelado, não volto para casa. Mas quando eu entrei com aquela farda, com aquela autoridade, com aquele sinal auditivo, né? Apito, e levantei a mão, eles pararam, porque eu estava revestido, visível e não visível, com um poder. E esse revestimento é uma promessa de Deus. Revestimento de poder. Lucas 24 e 49. Atos 1 e 8. Fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos desse poder. É uma promessa com propósito, com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. E aqui há um propósito. Atos 1 e 8, ser testemunha poderosa de Jesus em todo e qualquer lugar. É esse o propósito. É para isso que o Espírito veio e você foi revestido. Ser testemunha que em nome de Jesus pregue o arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, Lucas 24 e 47. Então, quando você vai pregar o arrependimento, você precisa ir revestido pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão, pregar arrependimento na carne não funciona. Jamais funcionou. Jamais. Uma vez eu dirigi uma igreja, e eu tinha um obreiro, que ele achava que era profeta, revelador, e um dia eu consegui colocar muitas pessoas dentro do templo que não eram da igreja, sabe? Que não eram da igreja. E eu estava maravilhado com aquilo. Tinha colocado um carro de som na rua e tudo, e atraía as pessoas. E de repente esse profeta passando por lá, viu o movimento, entrou, aí falou para mim, pastor, o senhor me dá uma oportunidade para eu falar um pouquinho? Eu falei, dou, né? Obreiro e tal. E ele começou a revelar o pecado das pessoas. Eu procurei um buraco para sumir. Eu pensei assim, as pessoas já sabem dos pecados que elas têm. Não é? E percebia que aquele obreiro estava na carne, ele vinha não sei de onde, ele não tinha orado, ele nem sabia que ia acontecer o culto. E não é isso pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Tem que ter o revestimento do Espírito Santo de Deus. Porque quando você pregar o arrependimento como João Batista, arrependei-vos e convertei-vos, né? Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai junto, dizendo, arrependa mesmo, né? Ele está certo, é isso que você precisa. Vai fazer entender, vai guiar as pessoas na verdade, como está guiando você, que está revestido por Ele. Mas você não consegue convencer as pessoas sozinhas.
Elas não se arrependerão sozinhas, de jeito nenhum. João Batista pregava cheio do Espírito Santo e as pessoas vinham e diziam: o que eu preciso fazer? E ele, no Espírito Santo, dizia. Mas o Espírito Santo estava com João. O Espírito Santo estava com Jesus. Jesus pregava e as pessoas aceitavam a palavra e arrependiam também. O Espírito Santo estava com os discípulos. O Espírito Santo precisa estar conosco. Ele é indispensável. Não saia, não se mova do lugar se o Espírito de Deus não estiver com você e você não tiver convicção disso. É uma presença indispensável. Eu me lembro de Moisés, quando Deus disse para ele: não vou mais contigo. Ele falou: então, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Não saia do lugar. Não saia da tua casa para ir para a igreja se o Espírito de Deus não estiver com você. Não saia, ele é indispensável. Não dirija um culto sem a presença do Espírito Santo. David Yong-Shu, eu revisando muito das suas mensagens esses dias, e me lembro quando ele diz que o Espírito Santo companheiro, né, que ele escreveu até um livro, ele sai para fazer alguma coisa, ele sai para começar o dia, né? Ele sai para fazer uma pregação, ele sai para dirigir um culto, ele sai para fazer um aconselhamento, e ele diz: vamos lá, Espírito Santo, vamos comigo. Vamos comigo. Porque o Espírito Santo é indispensável. Mas muitas vezes nós estamos dispensando o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos nos dirigindo para a nossa igreja sem Ele. Estamos preocupados com a liturgia, com as atrações, preocupados com tudo, com a qualidade do culto. Tudo isso é importante, mas o Espírito Santo de Deus não é meramente importante. O Espírito Santo de Deus é indispensável. É isso que Ele é, indispensável. E David Yong-Shu diz que, à medida que a sua igreja crescia, um dia ele falou para os obreiros que ia dirigir um culto, onde ele estaria ministrando a Bíblia versículo por versículo. E alguns obreiros disseram para ele assim: pastor, a frequência vai cair. Porque crente não gosta desse negócio de ficar, né? E não gosta mesmo não, se não tiver o Espírito Santo. David Yong-Shu falou: se eu estiver sozinho, né, com os meus conhecimentos teológicos, filosóficos e tantos outros, realmente não vai ter frequência. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver comigo, será diferente. E ele diz que ele, principalmente no dia que vai ministrar, ele não gasta menos de 6 horas com o Espírito Santo de Deus, em meditação, em preparação do sermão, em oração, e uma média de 3 horas de oração para valer, porque o Espírito Santo de Deus para David Yong-Shu é indispensável. Para Jesus foi indispensável, para os discípulos era indispensável. E para nós? Como está sendo? Estamos dispensando? Nos esquecemos dele? Desamparamos ele? Deixamos ele para trás? Como estamos nisso? Os discípulos que Jesus disse que era para esperar em Jerusalém, eles esperaram como Jesus, né? Jesus recebeu o Espírito lá no batismo, ele estava o quê? Orando. E enquanto orava, está lá registrado, a Bíblia não tem nenhuma palavra registrada
sem necessidade. E enquanto orava, né, desceu sobre ele o Espírito. Aí, os discípulos em Jerusalém estavam no cenáculo, batendo papo, conversando, orando. Todos estavam reunidos, orando. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E depois de cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra poderosamente. E a colheita foi de quase 3.000 almas para o reino. Eu imagino como que Pedro ficou feliz naquele dia, qualquer pastor ficaria. Quinta-feira, a gente ganhou 3 e eu fiquei feliz. Né? Pastor Giovanni ficaria feliz com 3.000? Queridos, sinais, prodígios, maravilhas e etc. É o que o Espírito que foi enviado e que veio e que nos reveste de poder tem para nos dar. O Espírito Santo é riquíssimo em dons. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 a 11, diz que, porque a um pelo Espírito é dado o quê? A palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, esse Espírito indispensável que Jesus falou que precisava ir para enviá-lo, né? Esse mesmo, um só, e esse mesmo opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a palavra de Deus nos diz, Paulo, nessa mesma passagem, né, no início, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Seria útil isso aqui na sua igreja? Na minha, eu digo que é. É de grande utilidade isso aqui. A gente precisa buscar mais e mais. E aqui nos relacionou 9 dons. 9 dons do Espírito Santo. Existem outros dons que eu não vou entrar nessa área porque o meu subtema não é nesse sentido hoje. Tá? Estou falando de dons espirituais, de poder, de maravilhas, prodígios, sinais, que a gente precisa ter como uma igreja forte. Não só ficar cantando que quer ser isso, que quer ser aquilo, que quer ser a cura para o doente, né? Eu quero ser. E a gente já tem aí o Espírito Santo que tem dons de curar. No plural. Amém? Jesus fazia isso? Sim ou não? Jesus fazia. Porque o Espírito estava sobre ele. Ele era cheio do Espírito. Eu mostrei várias passagens bíblicas aqui. Então nós precisamos reativar isso. A gente não pode ficar vivendo somente igrejas litúrgicas, não. A gente precisa aprender a palavra, né? Precisamos. O pastor Ruimar Fonseca falou aqui na sua ministração. A gente precisa aprender a palavra. Precisamos de mensagens expositivas.
Tem vezes que eu prego para a igreja, e aí no final eu digo assim, eu não vou nem chamar vocês na frente, porque isso aqui que eu ensinei para vocês, não é coisa de eu chamar aqui na frente, e vocês ficarem felizes, e falar em língua estranha e tal, que tudo isso é muito bom e tal, mas isso aqui é coisa que você vai sair daqui hoje, chegar na sua casa, e começar a colocar em prática. É bem assim. Essa mesma mensagem aqui, eu preguei na Flórida, na igreja de um amigo, e no final, eu falei para o pessoal, eu não vou chamar vocês para frente para serem batizados no Espírito Santo e tal, porque a finalização é a finalização prática para o dia a dia. Tem muita liturgia, tem muito culto, tem muitas mensagens que a gente coloca na mente, no coração das pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, e elas vão para casa. Mas aí a gente às vezes para somente nessa esfera. E aí a gente se torna igreja de crentes que tem fé, que crê, que até tem comunhão com Deus e tal, mas os sinais e prodígios somem da igreja. David Yong-Soo disse que teve uma grande preocupação quando começou o seu pastorado, porque a igreja pregava que Deus é amor, que Deus vai levar para o céu e tal, e os budistas curavam as pessoas. E aí um dia ele falou, meu Deus, ele conheceu alguém, ele cita alguém que estava doente, que estava enfermo, e foi lá no budismo e foi curado. E ele foi conversar com o Espírito Santo e dizer, por quê? Por que na nossa igreja não está acontecendo cura e no budismo está? E Deus disse para ele, lá eles têm cura sem salvação, na sua você pode ter com salvação. Aleluia! Mas a gente fica preocupado, não é? A gente fica preocupado em, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque os espíritas fazem, o centro de Macumba faz, não sei quem faz sem salvação, a gente faz com salvação. Amém, queridos? A gente faz no poder de Deus. E as pessoas têm um encontro com Deus. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. O pastor, as ovelhas, todo mundo tem que ser cheio do Espírito Santo. Voltar ao tempo de que não tinha que ir atrás do pastor para expulsar demônio. O crente mesmo expulsava, porque ele fora cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Se alguém liga para mim da minha igreja, pastor, o senhor pode vir aqui? Eu falo, você mesmo expulsa aí, vamos lá. Eu vou ligar contigo aqui. Amém? Sinais, prodígios, maravilhas. Não pode ser excluído da igreja, porque é manifestação do Espírito Santo de Deus conosco. E o Espírito Santo de Deus é indispensável. Então tem que voltar. Nós temos que voltar. Acontece que nós fomos crescendo, nós fomos ficando com nome, nós somos milhões, né, pastor? 20 milhões? Nós somos quem? Assembleias de Deus. Nós somos. E aí nós começamos a querer fazer mais aqueles cultos mais tranquilo. Está vendo aí o prefeito da cidade, o deputado, o presidente, está vindo aí, né? Está até frequentando a nossa igreja e tal, então vamos fazer aquele culto mais tranquilo. 32 anos de pastor que eu tenho. 32 anos, ininterrupto. Juntamente com a minha esposa, que somos casados há 34 anos. 32
são dedicados ao Senhor, ao ministério. 32. Eu confesso para vocês que já teve um momento de eu pensar assim, fazer uns cultos assim mais batista. Até induzido por amigos que fizeram isso. Sabe? Fazer um culto assim mais batista, mais formal, né? Porque esse negócio de tanta alegria, tanta euforia, tanto falar em línguas estranhas e orar por quem está doente, e daqui a pouco chega aí alguém todo ferido, né, no meio das pessoas, né? Para que isso? Para que isso, né? E aí se manifestar um demônio aí no meio da igreja aí, e a gente ter que expulsar, para que isso? Você mais assim, batista conservador, presbiteriano, sermão mais, né, intelectual. Confesso para vocês que já senti isso. Mas eu confesso para vocês também que o Espírito Santo de Deus não me deixou fazer isso. Não me deixou. Porque Ele me fez lembrar da palavra de Jesus Cristo, que disse: eu preciso ir para que Ele venha, e quando Ele vier, Ele vai revestir um povo de poder, um povo que não teme nem a morte, quem a Ele pertencer, um povo que prega, um povo que parece louco, mas é louco pelo Evangelho, é a loucura do Evangelho para os que perecem, mas para os que são de Deus, para os que estão com Jesus Cristo, é salvação, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E onde está o poder de Deus? Porque dispensamos o Espírito Santo de Deus. O poder se foi e ficamos nós. Eu não estou condenando vocês, eu estou dizendo nós. Por mais que eu me esforce, eu estou aquém. Estou chamando para vocês refletirem junto comigo, para a gente pensar nisso. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu estabeleci um culto na minha igreja, eu busquei um coordenador apropriado e disse para ele: esse culto tem que ser um culto que aconteça sinais, prodígios, maravilhas, que aconteça cura, que aconteça batismo no Espírito Santo, que aconteça libertação de endemoniado. Esse culto tem que acontecer isso. E eu digo para os irmãos: irmãos, o culto de quinta-feira não é para vocês da igreja não, tá? O culto de quinta-feira é para vocês trazerem as pessoas para que elas vejam o quanto nosso Deus é poderoso. E quando elas veem que o nosso Deus é poderoso, elas vão ser tocadas, porque o Espírito de Deus vai estar aqui. E Ele vai convencer essas pessoas para o arrependimento dos pecados. As pessoas aproximavam de Jesus. Jesus multiplicava pão para 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. Por que a nossa igreja não pode fazer alguma coisa nesse sentido? Não é? E as multidões afluíam a Ele, porque Ele curava todos. E por que a igreja não pode curar a todos? Está escrito na palavra que Jesus curava a todos. Está ou não está? Na sua Bíblia tem ou não tem? Na minha tem. E todos que eram trazidos a Ele, Ele curava. Ele curava, Ele curava, Ele compadecia. E muita gente aceitou a Ele como o Salvador da sua vida. O Espírito Santo é indispensável. Eu tenho 4 minutos, vou então concluir. Se Ele é indispensável, nós precisamos nos encher dEle. Efésios 5:18, existe uma ordem divina: enchei-vos do Espírito. Amém? Como é que se enche do Espírito Santo? Eu vou apresentar rápido e de forma bem prática para vocês. Conforme Efésios 5:19,
A palavra de Deus nos diz que a gente se enche do Espírito salmodiando, não é? Salmodiando, falando entre vós com salmos e entoando louvor de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que é salmodiar? É cantar ou recitar salmos. Amém? É isso. Tem que salmodiar. Os monges beneditinos, eles gostam de salmodiar, né? Mas aí a gente já não gosta porque os monges gostam. Isso é coisa de monge, isso não é nosso. Quantas vezes você faz essa prática de salmodiar? Faça isso. Crie salmo seu mesmo. Não precisa ser de Davi, de Moisés, de Asaf. Não, cria salmo seu mesmo. Quem aqui já escreveu um salmo alguma vez? Ninguém escreveu um salmo. Crie salmos. Amém? Escreva salmos. Os salmos geralmente, os salmistas, né? Eles vêm colocando a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pensa na tua vida aí e começa a fazer um salmo. Amém? Conta a tua história através de salmo, o teu relacionamento com Deus. Você vai se encher do Espírito Santo de Deus. Adorando com louvores, entoando e louvando de coração ao Senhor, verso 19. Hinos, cânticos espirituais. Cante, irmão. Cante sem parar. Louve a Deus de todo o coração. É melhor cantar, é melhor louvar. Amém? Ao invés de murmurares, cante um hino em louvor a Deus. Está lá sofrendo, né? Lavando a roupa, arrumando a casa. Para que ficar murmurando? Louve a Deus. Está sendo perseguido? Louve a Deus. Esses dias para trás, um amigo pastor estava sofrendo uma perseguição terrível. E ao invés de murmurar, né, ele às vezes confidenciava comigo e tal, mas ele começou a louvar ao Senhor, começou a fazer propósitos de oração, de jejum e tal. É melhor. Amém? Ações de graças, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 20. Ações de graças. Abre o céu sobre as nossas vidas. Seja mais agradecido. Antigamente a gente fazia culto de ação de graça. Pelo menino que nasceu, pelo emprego que ganhamos, pela formatura que concluímos, né? Ações de graça, culto de ações de graça. Pela construção do templo, pela aquisição do terreno, pela inauguração, pelo isso, tanta coisa a gente fazia. Culto de ações de graça. Quase a gente não vê falar mais nisso hoje. E por último, verso 21, submissão. Não existe pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas insubmissas, não. Aqui o verso 21 diz, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Mas acontece que as pessoas perderam o temor cada dia mais. E cada dia se defende a liberdade, né? A independência. Ninguém quer mais se submeter a pastor, não. Está acontecendo muito isso. E como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Né? Como que a tua ovelha vai, se lá em Hebreus a palavra de Deus diz, sujeitai aos vossos pastores. Sujeitai aos vossos pastores. Imitem a fé dele. As pessoas não querem mais submeter aos pais, né? E depois Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai entrar exatamente nisso aí, questão de marido e mulher, filhos e pais, servos e senhores e tal, e vai falar de submissão em tudo. Mas as pessoas não querem mais ser submissas a nada e querem ser cheios do Espírito Santo. Será que dá para acontecer? Não dá. Ele veio. E Ele precisa nos guiar em toda a verdade. E essa é a verdade. Ensine isso nas vossas igrejas. Né? Ensine
esses requisitos da palavra. Né? Ensinem isso. A gente está vivendo dias difíceis, né? As pessoas não querem mais submeter a nada, né? Para que convenção? Para que serve? Para que pastor? Pastor dá pitaco na minha vida. Antigamente as pessoas iam casar, consultavam o pastor, né? E às vezes o pastor falava: minha filha, não entra nessa aí não que é fria. Hã? E ela caía fora. As que caíam fora eram abençoadas, né? Pastor, surgiu uma porta de emprego aí, tal, uma bênção, tal. Meu filho, eu estava orando por você, antes de você chegar, e Deus falou que isso é uma cilada. Não, pastor, o senhor está doido. É por isso que eu pensei de não vir aqui. Então, as pessoas não querem mais submissão. E querem ser cheios do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo assim. Porque o Espírito Santo, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. E isso aí não é verdade. Isso é mentira, é faz de conta. Tem muita igreja, não da CEADIF, como disse o pastor Roimar, né? Mas tem muita igreja por aí, vivendo de faz de conta, de mentira. Crente que vem, entra, senta, nem olha para a cara do pastor, cumprimenta a amiguinha, o amiguinho, o casal, que ele tem como abençoado, tal, vai embora, não quer nem saber desse pastor, mas continua aqui nessa igreja. Por que eu continuo aqui? É porque eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu vou morrer aqui, né? E vai ficar aqui, quando Jesus voltar. Ser cheio do Espírito é diferente de tudo isso. Que o Espírito Santo de Deus possa nos falar mais alto em cada coração. Amém?